Olá pessoal, tudo bom? Então na nossa aula de hoje, para iniciar, uma mensagem de Augusto Cury. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Então fica para vocês aí essa mensagem de Augusto Cury hoje, certo? Nesta manhã gelada, não sei como que vai estar quando vocês assistirem a aula, né? Mas hoje está bem gelado aqui em Arapoti. A gente vai fazer um remember agora de filocordata, do geral. Características gerais deles então. Eles apresentam notocorda, característica geral de todos os cordados. Notocorda, tubo nervoso dorsal, cauda pós-anal e fendas branquiais. Então, todos terão isso em pelo menos uma fase da vida. Geralmente, isso aí é tudo na fase embrionária, né? Eles apresentam simetria bilateral com 3 folhetos embrionários. Então, são triblásticos. Celomados, porque eles apresentam um celoma verdadeiro. Deuterostômios, porque o blastóporo origina o ânus. Simetria bilateral, apenas um corte. Corpo segmentado, isso aqui são os segmentos do corpo. E neuromiários, apresentam uma rede nervosa. E habitam em todos os ambientes possíveis. Dentro de filocordata nós vamos ter os cordados, os eucordados ou vertebrados e os protocordados. Os protocordados são os que apresentam apenas notocorda, que são os urocordados e os cefalocordados. Os vertebrados serão os agnatos e os gnatostomatos. Os agnatos são os peixes que não apresentam mandíbula, boca circular, ciclostomata lá. E os gnatostomata vão ter 2 superclasses. Os piscis, que são os peixes, condrictes e osteictes, e os tetrápodes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, simplificado ali deles, urocordados vão ser os tunicados, cefalocordados os anfioxos, vertebrados ou craniatos, agnatos e gnatostomatos. Gnatostomatos vão ser lá os peixes, condictes e osteictes, e os tetrápodes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Começando pelos urocordados. Os urocordados, eles terão notocorda apenas na fase larval e apenas na cauda. Tá? Então, observem ali, essa fase larval ela tem uma cauda, então é apenas nesta fase que eles apresentam notocorda. Adultos não têm notocorda. Então, aqui nós temos alguns exemplos de tunicados. Ele se assemelha muito com uma esponja, Tem ali, mas não é a mesma coisa, não. Ele também é filtrador, mas ele não tem poros como as esponjas. E tem tecido verdadeiro. E é um cordado, porque ele tinha notocorda. Os cefalocordados, o único exemplo é o anfioxo. O cefalocordado ele vai apresentar a notocorda desde a cabeça até a cauda durante toda a sua vida. E ele vive semi-enterrado na areia. Os vertebrados são os que vão apresentar a notocorda sendo substituída por uma coluna vertebral. Esta coluna pode ser de cartilagem ou óssea. Aí nós começamos lá pelos agnatos. Agnatos são os peixes que não apresentam mandíbula, têm a boca circular. E sem nadadeiras pares, têm nadadeiras ímpares apenas. Se movimentam mais por miótomos. Ali tá alguns exemplos,
essa boca me dá aflição total. E eles grudam no peixe, gruda lá no peixe, ele se alimenta desse jeito, vai sugando sangue. Ou comendo partes de peixes que estão em putrefação. Pisces, né, os peixes, condrictes e osteíctes. Então ali nós temos os condrictes, peixes cartilaginosos, e os osteíctes, peixes ósseos. Os peixes em geral são gnatostomados, né, apresentam mandíbula, pecilotérmicos porque apresentam sangue frio, então a temperatura deles se altera conforme o ambiente onde eles estão. Corpo fusiforme, ou também chamado de hidrodinâmico, que é afunilado, daí ele vai e afunila de novo, tá? Com nadadeiras pares e ímpares também. Diferença de peixe ósseo para peixe cartilaginoso. Primeiro, escamas. As escamas de peixes ósseos são circulares e achatadas, e as dos cartilaginosos são dérmicas, que é o que a gente comentou quando a gente falou sobre a aula de peixes. A pele do tubarão, ela parece que é inteira, por ser essa escama dérmica. A boca do condricte é ventral, né? Boca do condricte, então, é aqui embaixo no corpo. E a boca do osteícte é frontal. As brânquias dos peixes ósseos vão ser protegidas por opérculo, que é aquela placa óssea que tem ao redor. E as brânquias dos peixes cartilaginosos não existe. Fecundação de peixes ósseos é externa, de peixes cartilaginosos é interna, pela cloaca. O intestino de peixes ósseos termina no ânus, o dos peixes cartilaginosos termina na cloaca. Então, os peixes ósseos, eles vão apresentar o ânus, para eliminar fezes, e uma abertura urogenital, para eliminar tanto urina quanto os espermatozoides e os ovócitos, né? Os peixes cartilaginosos não, a cloaca é para tudo. O intestino, já falei, né? A bexiga natatória está presente nos peixes ósseos e ausente nos cartilaginosos. A bexiga natatória, ela se enche de ar para o peixe subir e ela esvazia para o peixe descer. Como os cartilaginosos não apresentam a bexiga natatória, eles vão apresentar óleo no fígado, que vai ter essa mesma função. Válvula espiral ausente nos peixes ósseos e presente nos peixes cartilaginosos. Então aqui nós temos o peixe ósseo, né? Com a boca bem frontal. Alguns exemplos de peixes ósseos. E aqui o peixe cartilaginoso, dá pra ver bem a diferença, né, da boca e do corpo total mesmo. E aqui alguns exemplos de peixes cartilaginosos. Os anfíbios. Anfíbios, então, são vertebrados, que são também pecilotérmicos, do mesmo jeito que os peixes. Apresentam uma fase aquática e outra terrestre, por isso o nome anfíbio, que fala sobre essa transição. Primeiros vertebrados a conquistar parcialmente o ambiente terrestre. Parcialmente por quê? Porque eles ainda são dependentes da água, tanto para reprodução como para respiração, porque eles apresentam a pele bem fina e úmida. Essa foi a diferença. Quando as nadadeiras dos peixes ósseos começaram a se modificar em patas, a pele também foi se modificando. Então a pele que tinha escamas foi se tornando uma pele fina e precisa de umidade para poder fazer a respiração. Nossa, fugiu o nome da respiração. Que é a respiração cutânea, perdão. Então, para ter essa respiração cutânea, eles precisam obrigatoriamente ter a pele úmida. Alguns exemplos ali dos anfíbios, né? Nós temos a classificação dos anfíbios dividida em 3 ordens. Os anuros, que são seres que apresentam 4 patas, sendo que as traseiras são maiores que as dianteiras, pois são adaptadas para o salto. Dentro de anuros, nós vamos ter 3 tipos de exemplos: o sapo, a rã e a perereca. Os sapos, eles têm a pele mais
rugosa, eles são mais grosseiros, né? E eles apresentam as glândulas paratoides, que são as glândulas de veneno. E quando eles são estressados, eles incham e comprimem essa glândula que vai liberar o veneno em toda a pele dele. As rãs apresentam entre os dedos a membrana interdigital para poder nadar. E as pererecas, no final de cada dedinho, ela vai apresentar uma ventosa para ela se grudar nos lugares. Os urodelos, a segunda ordem, né, urodela ou caudata, são os que apresentam uma cauda bem longa. O exemplo ali seria a salamandra, o tritão e os proteus. E os axolotes também, tá? Os ápodes, eles vão ser os seres que não apresentam patas, que o exemplo é a cobra cega, ou também chamada de cecília, que o pessoal, eles confundem muito a cobra cega com o minhocossu. A nossa próxima classe é a classe reptília. Os répteis, eles vão ser também pecilotérmicos, né, ou ectotérmicos, e eles são os primeiros a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Os répteis, eles vão apresentar, então a pele dos anfíbios era uma pele fina, os répteis já vão ter uma pele mais grossa, recoberta por escamas também, placas, e isso vai impedir que ele perca água. Além disso, os répteis, eles vão ter pulmões, então a respiração se torna exclusivamente pulmonar. A fecundação é interna, os sapos, eles precisavam da água para se reproduzir. Os répteis não, eles vão ter a fecundação interna. Ovos com casca, que protege o embrião, então que nem as tartarugas vão lá, depositam seus ovos na areia e voltam para o mar ter sua vida, tá? Então, a gente vai ter lá dentro das ordens, né, os quelônios, que são os tartarugas, os jabutis e os cágados. Os crocodilianos, que é o jacaré, o crocodilo e o gavial, que é o primeiro lá em cima, é o gavial. Os lacertídeos, que são todos os lagartos em geral, né, lagarto, lagartixa e os camaleões. Os ofídeos, que são as cobras, que podem ser tanto peçonhentas como não peçonhentas. Tranquilo? Classe das aves. As aves são os primeiros seres homeotérmicos. Então, tanto as aves quanto os mamíferos, eles descenderam dos répteis. Como eu disse durante as aulas, nós tínhamos répteis que tinham pelos e tínhamos répteis que tinham penas. Então, é isso que foi fundando ali, né? Então, apresenta um corpo coberto por penas. Eles são adaptados para voar porque eles vão apresentar sacos aéreos que se ligam aos ossos pneumáticos. Esses ossos pneumáticos são ossos ocos. Isso diminui o peso das aves para que elas possam voar. Eles apresentam penas. Essas penas, elas têm a característica certa para que o ar passe entre elas, para que elas possam dar os seus rasantes por aí. Quilha ou carena é esse osso externo que ele vai ser mais abauladinho assim. O nosso osso externo é mais ou menos aqui. O nosso osso externo é assim. O osso externo em forma de quilha vai ser isso. Forma aquele peitinho de pombo que vai dar o movimento para as asas. Não apresentam bexiga urinária. Então tudo que come e bebe, elimina, tá? Não tem dentes, porque os dentes aumentariam o peso. Apresenta uma membrana nictante para os olhos e os membros anteriores transformados em asas. Além disso, as aves ainda apresentam as glândulas uropigianas, que ficam na cauda, que isso vai fazer uma impermeabilização das penas para que elas façam essa capa protetora e a água não molhe as penas delas, tá? Quando a gente fala em aves, elas são divididas em dois grandes grupos, as ratitas e as carinatas. Ratitas são as aves que não voam, que não apresentam o osso externo em forma de quilha. E as carinatas são as aves que voam, tá?
Ah, mas o pinguim não voa. Não, ele tem as asas adaptadas também para o nado. Tranquilo? E para finalizar, né, os Filocordata, classe Mammalia, que é a dos mamíferos. Eles são caracterizados por apresentar glândulas. Glândula sebácea, glândula sudorípara, glândula salivar, glândula mamária e glândula lacrimal, certo? As glândulas ali. Os mamíferos também apresentam pelos, o que vai proteger o pelo, e eles são homeotérmicos, tanto os mamíferos quanto as aves, eles apresentam tecido adiposo, e é o tecido adiposo que contribui para manter a temperatura do corpo constante. Os mamíferos, então, eles são classificados em 3 grandes grupos. Nós começamos lá com os monotremados, né? A gente teve uma aula só sobre eles. Os monotremados, que são os mamíferos que botam ovos. Os marsupiais, que vão apresentar o marsúpio, que é uma bolsa onde o filhote vai se alojar e onde estão contidas as glândulas mamárias. E os mamíferos eutérios, ou também chamados de mamíferos placentários, que são os que apresentam a placenta e são os que o desenvolvimento todo do filhote fica, ou do feto, né, no caso, fica dentro desta placenta. Por que os seres eles têm essa diferença? Essa questão dos corações é de extrema importância. Quando nós falamos em corações, os peixes eles apresentam apenas 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Os anfíbios eles vão apresentar 2 átrios e um ventrículo. Então há uma mistura de sangue venoso com sangue arterial. Os répteis eles apresentam também 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, com exceção dos crocodilianos. Então, os crocodilianos, eles são os únicos que apresentam 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Porém, não há divisão total dos 2 ventrículos. Ainda há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Por isso que eles ainda são ectotérmicos ou pecilotérmicos, tá? Quando nós entramos nas aves, as aves e os mamíferos, podem observar aí na imagem, entre o réptil ainda não tem divisão. Agora, aves e mamíferos têm o septo átrio ventricular, que vai dividir totalmente o lado direito do lado esquerdo, tá bom? Por isso que eles são seres homeotérmicos, em que a temperatura do corpo continua constante, continua constante, independente do ambiente em que ela está. Tranquilo, pessoal? Bons estudos, gratidão imensa, boa aula para vocês, beijo grande e, para constar, estou com saudades.